futebol brasileiro movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano. Mas vocês sabiam que apenas 2% dos apostadores conseguem lucro consistente? Hoje vamos falar sobre Corinthians, apostas esportivas e uma surpreendente história de superação na animação. Esses números são realmente impressionantes e mostram como precisamos discutir esse assunto com seriedade. Como está a situação atual do Corinthians? Bem, o cenário é complexo. O clube acumula uma dívida de aproximadamente 900 milhões de reais. E isso tem impactado diretamente nas contratações e no desempenho em campo. Os últimos 5 jogos mostram um aproveitamento de apenas 40%. E como isso afeta as apostas esportivas? Muitos torcedores devem estar tentando compensar essa fase ruim, não é? Exatamente. E isso é muito preocupante. As estatísticas mostram que cerca de 65% dos apostadores que focam em times do coração acabam tendo prejuízos significativos. É aquela história de misturar emoção com razão, sabe? Nossa, isso é realmente alarmante. Quais são os principais erros que as pessoas cometem? Olha, segundo especialistas em apostas esportivas, o primeiro erro é não fazer uma análise técnica adequada. Menos de 30% dos apostadores estudam estatísticas importantes como histórico de confrontos, desempenho fora de casa e até mesmo condições climáticas que podem afetar o jogo. E falando em dedicação e análise técnica, você mencionou aquela animação Shine on the Face. Como alguém consegue criar algo assim sozinho? Pois é, um trabalho incrível. Para você ter uma ideia, uma animação tradicional de 10 minutos normalmente requer uma equipe de 30 pessoas e cerca de 8 meses de trabalho. Fazer isso sozinho é como tentar reconstruir o Corinthians em uma única temporada. Bem, essa comparação é muito interessante. Em ambos os casos, estamos falando de dedicação extrema e planejamento meticuloso. Exato. E sabe o que é mais fascinante? Tanto na animação quanto no futebol, o processo é tão importante quanto o resultado. Um animador precisa criar cerca de 24 frames para cada segundo de animação, assim como um time precisa treinar intensamente para cada 90 minutos de jogo. E quanto às ferramentas necessárias? Seja para apostas ou animação, a tecnologia deve ter um papel fundamental. Sem dúvida. No caso das apostas, existem algoritmos que analisam mais de 200 variáveis por partida. Para animação, os softwares modernos reduziram o tempo de produção em 60%. Mas ainda assim, o fator humano é decisivo. E como você vê o futuro do Corinthians nesse contexto de reconstrução? Bem, os números não mentem. Times em reconstrução levam em média 2,5 temporadas para voltar ao seu melhor nível. O Corinthians tem um orçamento limitado este ano, cerca de 40% menor que na temporada anterior. Será preciso muita criatividade e paciência. Parece que estamos falando de um processo similar ao da animação independente, não é? Exatamente. Um trabalho minucioso, que exige persistência. Assim como o animador de Shine on the Face passou mais de 2.000 horas em seu projeto, o Corinthians precisará de tempo para se reerguer. E falando em números, apenas 15% dos times que passam por reconstrução conseguem títulos importantes no primeiro ano. E qual seria a mensagem principal para quem está acompanhando essas histórias? Olha, seja nas apostas, na arte ou no futebol, não existem atalhos para o sucesso. As estatísticas mostram que 80% dos projetos bem-sucedidos em qualquer área são resultado de planejamento cuidadoso e dedicação constante. É como dizem, o sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, basicamente, estamos falando sobre a importância da paciência e do trabalho consistente? Sim, e os números comprovam isso. Apenas 5% dos apostadores que fazem análise